Nós, segunda-feira, ouvimos os profissionais de imprensa que viveram a conquista dessa taça, a Copa do Brasil. Ontem nós ouvimos aqui os torcedores também. E agora eu quero convidar o Renato e a todos para assistirmos mais uma dessas matérias especiais que a nossa equipe preparou. Agora falando com aqueles personagens mais dentro ali, que logo os primeiros a tocar a mão nessa taça. Apita o árbitro no estádio Heriberto Wilson, termina o jogo. O Criciúma é campeão da Copa do Brasil de 1991. O título da Copa do Brasil de 1991 começou a ser construído anos antes. A taça mais importante da história do Criciúma é o grande resultado de uma sequência de trabalho. A base ela foi montada em 1989. Com a vinda do Levir Coupe, que tinha feito um campeonato muito bom lá no Marcílio Dias. E foi desmontado o time de 88, que acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro. E 89 montou a base, que se manteve até 91, que essa mesma base, ela em 90 chegou na semifinal e em 91 conseguiu ganhar o título da Copa do Brasil. Um projeto de longo prazo. E eu sempre acredito em projetos de longo prazo porque você tem mais certeza e mais convicção que vai dar certo, né? Então, baseado nessa experiência aí, é que depois lá na frente nós conseguimos conquistar a Copa do Brasil. Em 1990, o Criciúma foi semifinalista da Copa do Brasil. Caiu nos pênaltis. Ficou aquele gostinho de que o título era assim possível. Às vezes a gente pensa, o perder parece que acabou tudo, né? E eu acredito que não. Eu acho que quando você perde é que se ganha, né? Ganha experiência, ganha maturidade, né? Para que ali na frente é conquistado, né? A experiência da derrota em 1990 serviu para unir ainda mais os jogadores e, mantendo a base, o time foi se fortalecendo. Aqui em casa ninguém ganhava da gente. Aqui nós não perdíamos para ninguém, podia vir São Paulo, Palmeiras, Corinthians, todo mundo aqui chegava aqui e apanhava. E apanhava mesmo. Nós contávamos com uma torcida muito ferrenha, nós tínhamos a nossa equipe dentro e fora de campo, uma união invejável. Um nome pouco mencionado foi importante demais nesse processo. Gonzaga Milioli participou diretamente das ações do clube e foi o técnico que comandou a equipe na primeira fase da Copa do Brasil. E eu fiz os 2 primeiros jogos contra o Biratã, em Mato Grosso. E na volta aqui no Heriberto Wilson, a gente empatou lá em 1-1 e aqui ganhou de 4-1. Na sequência, a gente estava com problemas com os jogadores, estava um pouco tumultuado o ambiente por causa do atraso de premiação do ano anterior. E a direção achou melhor, que eu não tinha tanta experiência, trazer o Luiz Felipe. Eu o ajudei bastante, pelo que eu conhecia do clube. Dá para dizer que esse foi um título comandado por várias mãos, de Levir Coupe a Gonzaga Milioli, até chegar a Felipão. Treinadores que comandaram um grupo pequeno, mas que sabia exatamente onde queria chegar. Eram 18 jogadores. Hoje as equipes fazem com 40 jogadores. Meu Deus, qual é a diferença? Ninguém se machucava, dificilmente o jogador era expulso, eu era mais expulso porque eu era capitão do time. Mas eu odiava quando queriam me trapacear, me roubar. Aí eu ficava doente, cara. Se você não for um jogador vencedor, nem adianta entrar. Então era o nosso objetivo sempre e a gente conseguia colocar na cabeça dos jogadores muita coisa positiva. Até porque eu era muito ruim, eu não admitia perder, eu não saía de casa quando perdia. Com esse elenco unido e de muita raça, o Criciúma iniciou a trajetória enfrentando o Biratã, o primeiro jogo fora de casa. E o Criciúma não fez um grande jogo. O Criciúma não fez um grande jogo, a gente empatou em 1-1 graças ao Alexandre, goleiro, que fez uma grande partida. A gente conseguiu um empate nos minutos finais, 1-1.
A volta foi complicada porque o Tio Goulash, me parece, foi numa quarta-feira à tarde. Saímos no outro dia e São Paulo deu problema no voo, no nosso retorno. Com o atraso, o time retornou à cidade, chegou na sexta, jogou no sábado por outra competição e já se preparou para a volta diante do Ubiratã. E o Tigre se impôs, com tranquilidade venceu por 4-1. Pela frente, então, o grande desafio, enfrentar o Atlético Mineiro, time que voava no cenário brasileiro. Bem, o Atlético eu acho que foi a nossa grande decisão. Eu tenho uma convicção muito grande em dizer que o Atlético foi o melhor time que nós enfrentamos na Copa do Brasil em 91. E o resultado fundamental foi ter vencido o Atlético aqui em Criciúma. Porque se não fosse essa vitória, provavelmente nós não conseguiríamos eliminar o Atlético lá em Minas Gerais, porque eles tinham uma performance muito boa de um gol a cada 15 minutos. E nós seguramos bem o Atlético aqui, fizemos um bom jogo, ganhamos de 1-0. No jogo da volta, o 1-0 se repetiu e o Criciúma avançou mais uma fase. Era hora das quartas de final, diante do Goiás, e o clima de revanche estava no ar. Afinal, esse mesmo Goiás tinha eliminado o Criciúma na semifinal da Copa do Brasil um ano antes. E a gente conseguiu segurar um 0-0 lá contra o Goiás e trouxemos a decisão para casa. Aí a decisão em casa, aí sim, aí foi eu acho que foi o melhor jogo do Criciúma no campeonato, porque era um time bastante forte, bem parelho com o Criciúma, né? E o Criciúma fez um jogo muito bom, atropelou o Goiás. E até eu fiz um gol nessa partida. Então, assim, esse jogo do Goiás também foi um jogo bem nessa referência que tenho falado, né? Dentro da nossa casa nós mandávamos no jogo em que se os times não soubessem jogar contra nós, eles teriam dificuldade. Com esse 3-0, o Tigre ganhou ainda mais moral e partiu para a semifinal determinado a não deixar escapar de novo a chance do título. A semifinal muito dura, porque o Remo tinha acabado de eliminar o Vasco da Gama, veio com muita motivação. O jogo foi mandado lá no campo do Remo, o pior campo que eu joguei na minha vida. Uma pressão muito grande da torcida, uma pressão antes do jogo, de torcedores querendo apedrejar o ônibus, hostilizando o nosso time. Mesmo com todas essas dificuldades, o Tricolor venceu lá e venceu aqui no Heriberto Wilson, garantindo vaga na grande decisão. É que quando o Grêmio veio decidir com a gente, eu tinha certeza absoluta que o Grêmio achou que estava... agradecendo a Deus que não pegou o Atlético Mineiro, que pegou o Criciúma Esporte Clube para ir para uma decisão. Eles estavam levando de barbada. E aí é a coisa diferente. Quando tu tem uma camisa forte como a do Grêmio e um grupo de jogadores dentro de campo com o sistema de jogo definido, com um apetite para ganhar um título diferente deles, que achavam que já tinham ganho o campeonato, modifica muito. O resultado do trabalho iniciado anos antes estava finalmente aparecendo. E agora era pra valer. Jogo de ida no Estádio Olímpico em Porto Alegre. A preocupação de jogar contra o Grêmio em Porto Alegre, de nós não termos assim um certo equilíbrio, de tomarmos mais de um gol, né? Isso é preocupante, porque você jogando fora de casa contra essa estrutura, né, em Porto Alegre, com toda aquela pressão que existiu, né? Então nós tínhamos essa consciência. Então foi feito um trabalho voltado para isso, né? Então as dificuldades, elas foram acima daquilo que nós imaginávamos. Nós fizemos um belo jogo, um jogo equilibrado, né? Eu lembro muito bem de que, poxa, o torcedor do Criciúma invadiu Porto Alegre, né? O lado oposto, né? Acho que, se eu não me engano, atrás do gol, né? Que é onde a torcida do Criciúma ficou, viu aquele momento histórico, vê o Criciúma jogando de igual para igual com o Grêmio, saindo na frente, né? Tomamos o gol do empate numa circunstância, né? Empate diante do Grêmio com gol de zagueiro. O Vilmar nem deveria estar na área naquela hora, mas acabou subindo e fazendo o gol mais importante da história do Criciúma. Na área o Vilmar, gol! É do Criciúma! Aos 14 minutos a cobrança do escanteio. 1 para o Criciúma, 0 para o Grêmio.
Quando eu cheguei, eu falei assim, Altair, vai você pra gente dosar, né? Era 20 e poucos minutos, eu acho, mais ou menos, do primeiro tempo. Então, pra gente dosar, pra não ficar cansado de precisar de força depois. Aí o Altair, não, volta, vai lá você já tá aí mesmo. Eu voltei, por isso que eu acho que o gol ficou tão maravilhoso, era pra ficar na história mesmo, que eu saio da grande lua ali, da grande área, né? Aquela círculo ali. Eu venho em velocidade e antecipo os zagueiros do Grêmio, foi um gol maravilhoso. O título da Copa do Brasil de 1991 é orgulho para a cidade de Criciúma e também para todo o estado de Santa Catarina, principalmente para os jogadores que fizeram parte dessa história. Hoje, o estádio Heriberto Wilson é uma referência a nível Brasil, principalmente por conta do que esses atletas fizeram lá na década de 90. Às vezes a gente fala assim, eu falo assim, Vanderlei, você fez 80 gols e não valeu nada, eu fiz uma, mandei fazer o estádio, entendeu? Tu ficou aqui 10 anos, fez 80 gols, né? Eu fiquei aí 4, 5 anos, fiz uma, mandei fazer o estádio. É uma brincadeira, que até o Márcio brinca também, que eu que fiz esse estádio. Não, foi aquele grupo, talvez aquele grupo fez mesmo esse estádio, porque era um grupo forte, nós somos para Libertadores da América, o Criciúma precisava de um estádio de competição, de estrutura para receber um time de fora do país, ou de São Paulo, do Flamengo, como vem aqui agora. Um elenco que se tornou uma família para conquistar a Copa do Brasil. O diferencial era a união e a seriedade no trabalho, um time que tinha pensamento vencedor. Que dentro de um mata-mata, e principalmente naquele período, o Criciúma ele era muito respaldado dentro da sua casa. Eu me recordo muito bem que nós ficamos quase 2 anos e meio sem invicto dentro do Heriberto Wilson. Então, esse tipo de competição, ele nos favorecia pelo retrospecto. Eu acho que o sucesso veio através da manutenção do elenco, né? Desde 89. Isso aí que fez a grande diferença. E na realidade criou uma família, né? Um vínculo bastante grande, afinidade com todos os atletas, brincadeiras na hora da responsabilidade, né? Então era um grupo muito homogêneo em termos de parte física, em termos de qualidade técnica. Muitos desses jogadores que fizeram a história acontecer escolheram a cidade de Criciúma para viver, local onde construíram suas famílias e podem circular pelas ruas, orgulhosos do feito histórico. E quando a gente sai na rua, cara, eu passo pelas pessoas e quando ele me olha, eu também olho para ele e cumprimento. Porque eu sei que ele me conhece, eu não conheço ele. Muitos eu não conheço, porque os torcedores são milhares, às vezes milhões. Mas eles conhecem a gente e eles querem que você dê um oi para eles, um boa tarde, um bom dia, sabe? E eu fico muito gratificado por isso, por eu poder cumprimentar esses caras que ajudaram a gente na conquista desses títulos aí. Então isso aí é uma coisa muito gratificante. Momentos assim de brincadeiras, né, com pessoas que adentravam comigo em campo de mão dada, né? Sandy, eu entrava contigo, participava, brincava, né? Isso é bacana. Porque se nós estamos aqui concedendo essa entrevista é porque coisas boas aconteceram no passado. Passado eterno, não tem como apagar. A taça de 1991 é do Criciúma e o legado que ela deixou está por todos os lados. Vamos acabar com esse negócio de 91, as pessoas estão sempre ligadas achando que 91 vai voltar e temos que deixar fora isso aí. Vamos começar uma etapa nova. Comecem essa etapa nova. Comece que daí você pode esquecer um pouco o que aconteceu no passado. Todos os times são assim. Não adianta os caras querer plantar uma situação adversa do que aconteceu. Tá entendendo? O que aconteceu é fato. Não é blá blá blá. Não é conversa fiada. Aconteceu. Então, para tu apagar alguma coisa do passado e ficar lembrando o presente, ele tem que ser vitorioso. Se ele não for vitorioso, tu não vai apagar o passado. Esqueça, o passado só se apaga com coisas mais recentes e vitoriosas também. Lembrando os heróis do passado. Como o próprio hino diz, lembrando os heróis do passado, que escreveram seus nomes na história. O torcedor do Tigre sempre vai lembrar com carinho e gratidão desse grupo, que deu tantas alegrias. Fico muito orgulhoso, é um clube que me deu muito, uma cidade que me deu muito.
Muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter participado dessa história do Criciúma Esporte Clube. Então, por isso que foi campeão naquele time, fez um dos melhores times do Criciúma, e eu espero que o Criciúma hoje possa vir outro time melhor do que aquele. Eu espero que faça, porque quem é criciúmense que está aqui como eu, sou torcedor também, quero que isso aconteça dentro do Criciúma Esporte Clube. Ter um nome marcado é importante, mas o mais importante, cara, é saber que não só no clube, mas na cidade, né, a gente deixou uma marca em termos de pessoa, de identidade com o clube. Então isso aí eu acho que fica para sempre marcado. Eu adquiri muitos amigos e eu me sinto muito feliz por isso. Termina o jogo, o Criciúma é campeão da Copa do Brasil de 1991. Uma festa extraordinária da torcida do Tigre. Salve o Criciúma, de patrimônio imortal. Na hora da decisão, numa só voz grita feliz o meu povão. Criciúma, Criciúma, nosso clube de amor, alma, garra e coração. É um espetáculo esse Tigre, é de emocionar, meu caro Renato. O Itá disse tudo. Você quer deixar isso para trás? Você não quer que a gente fale de 91? Então, construa uma nova história. Assim vai isso ser vale falado, para outros clubes, isso vale assim. para outros clubes de Santa Catarina. Só aqui temos essa taça aqui. E pelo formato atual da Copa do Brasil, é bem possível que permaneça por muitos e muitos anos, décadas e séculos, né, João? Mas a história é contada por quem fez a história, isso é importante.